Ora, então, boa tarde de novo, meus amigos. Agora toca-me a mim e vão ter que me aturar durante os próximos minutos. Como prometido, hoje vamos abordar esta palestra, que é o Livro dos Espíritos, numa celebração do seu 163º aniversário. Vamos começar por rever uma biografia de Kardec, o codificador, a quem devemos toda a codificação espírita que se iniciou exatamente por esta obra. Depois iremos olhar para o porquê da obra, para as questões da publicação e da edição da obra. Enfim, adentrar-nos um pouco por ela, terminando numa parte mais detalhada em que teremos a possibilidade de revisitar as partes que atualmente a constituem, que são 4, mas que não foram sempre assim. Vamos, pois, começar por revisitar uma biografia de Kardec num pequeno filme que vos convido a ver. Hippolyte Léon Denisard Rival, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizava um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rival tornou-se conceituado mestre, não só em letras como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rival para outra tarefa, a codificação do espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. Desta pequena história em vídeo, gostava que retivessem 2 ideias, pelo menos. A primeira tem a ver com o nome de Kardec. Já todos sabemos que Allan Kardec é um pseudónimo que ele passou a utilizar quando um espírito familiar, o espírito Zéfiro, ainda antes de ele publicar o Livro dos Espíritos, estava a compor o Livro dos Espíritos, esse espírito familiar, Zéfiro, que havia estado encarnado com ele nas Gálias, no ano de 58 a.C., lhe diz que tinham estado encarnados lá e que nessa altura ele era um druida e tinha o nome de Allan Kardec. E ele, aproveitando essa revelação e para afastar de si, numa perspectiva muito humilde, alguma atribuição de que a obra que ele estava para escrever fosse dele, ele adota o pseudónimo de Allan Kardec. Mas o seu nome verdadeiro é aquele que nós vimos no princípio. E eu digo verdadeiro porque durante muito tempo, enquanto ele esteve vivo, ouvia-se dizer o nome de outra maneira. Mas após a morte dele, do professor Rival, de apelido Rival, ficou consagrado por causa do testamento, ficou consagrado o que era o nome legal, consultado as certidões de nascimento, e que é simples de fixar. É pela ordem alfabética. É Denisard, D, primeiro, depois H, Hippolyte, depois Léon, L, e depois Rival. Este era o primeiro ponto que eu vos gostaria de recordar. O segundo ponto, e que mais ou menos se aperceberam no resumo deste vídeo, é, digamos, 3 fases distintas da última vida encarnada de Denisard, Hippolyte, Léon e Rival. Uma primeira em que ele é
nasce estudante, vai estudar para a Suíça, para Inverdon. Quando regressa à França, inicia uma segunda fase da vida dele como pedagogo, como professor do equivalente ao liceu dos nossos dias. E inicia depois, em 54, ele começa a ouvir, em 1854 começa a ouvir falar das mesas girantes, em 55 vai à primeira reunião mediúnica e começa-se a dedicar, a partir aí de 55, começa-se a voltar para a terceira fase da sua vida, que é a de codificador do Espiritismo. Era fundamentalmente estes dois pontos que eu gostava que retivessem fundamentalmente desta biografia. Como vos disse, olhando também para as questões de onde ele foi buscar o nome dele, o pseudónimo, etc., será também bom, julgamos que será interessante, fazermos uma pequena pesquisa histórico-mediúnica a respeito desta entidade. Pesquisando um pouco pela historiografia que há disponível, portanto, este espírito Denisard Hippolyte Léon Rivail, nascido em 1804, o que nós conseguimos encontrar de mais antigo, encontramos-lo neste livro do espírito Conde de Rochester, pela psicografia de uma médium russa, Vera Karyanovskaya. Acho que é assim que se pronuncia, mas perdoai o meu russo. Não é? Eu nem em português consigo às vezes dizer as coisas todas direitas, perdoai, está bem? De qualquer das maneiras, dizer-vos que o Conde de Rochester, para aqueles mais conhecedores da história, foi um senhor, um poeta, um pouco boêmio e às vezes até obsceno nos seus poemas, que viveu no século XVII. Não chegou a viver 40 anos, viveu entre 1647 e 1680 na Inglaterra, e consta que no final da vida ele ter-se-á dado conta da espiritualidade. E pronto, estando na erraticidade, ele manifestou-se muitas vezes, fez várias dezenas de livros através desta média. E neste livro que aqui temos, o Faraó Mer-Neftah, é onde nós encontramos a referência mais antiga que conseguimos encontrar. Diz que Kardec, ou Rivail, terá sido o sacerdote Amenófis. Num tempo, no Antigo Egito, reinava Ramsés II e ele era um sábio da casa do faraó Seti I. Isto foi quase há já 4.000 anos. Portanto, mais ou menos pelo tempo de Moisés, quando Moisés recolhe as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Portanto, estamos mais ou menos nessa altura. É a mais antiga que é conhecida, vale o que vale. Está numa obra mediúnica, não conseguimos contrarrestar com outra, portanto, e só tem valor científico quando se consegue validar com outra. Ok? Mas vale o que vale, é uma curiosidade. A seguir, encontramos em vários sítios, aqui já encontramos em vários sítios, encontramos neste livro, mas Kardec também reconhece, e essa mensagem também a apanhamos nas obras póstumas, que este espírito Zéfiro, seu familiar, o tal que lhe diz que ele foi Allan Kardec, através da médium Caroline Boudin, uma das irmãs com que ele trabalhou, ele diz-lhe que ele terá sido também Platão. Além de ter sido Allan Kardec, ele terá sido ainda mais antes de Cristo, 400 antes de Cristo, ele terá sido Platão, o pai da filosofia. Vale o que vale. Kardec ouviu isto do Zéfiro, mas se ele assumiu como verdadeira a reencarnação dele como Allan Kardec, esta nunca assumiu, pôs as suas dúvidas, e se ele dúvidas pôs, nós também mantemos essa dúvida. Depois disso, sim, esta é aquela que tem a maior probabilidade de ser o sacerdote druida. Veio-lhe também pela mesma via, é exatamente este espírito familiar, o Zéfiro, quem lhe diz, de novo, através primeiro da Caroline Boudin, mas depois confirmado pela Jaffé, pela senhorita Jaffé e Rose, e que vem vertido, por exemplo, neste livro, o livro do Espírito na sua tradição histórica, de Canuto de Abreu, e que Kardec
acaba por reconhecer que o seu espírito científico ele validou, pelo menos por 3 médiuns que assim lhe confirmavam, e ele aceitou que sim, que haveria sido Kardec em 58 a.C. e que haveria estado encarnado com este seu amigo familiar, este espírito Zéfiro. Portanto, consideramos esta, por estes motivos, de grande probabilidade. A seguir, e outra vez, através do espírito Conde de Rochester, e de novo pela mão da mesma médium russa, encontramos uma referência neste romance, no livro herculano, a um centurião romano de nome Quírilos Cornélios, que terá vivido na Palestina como centurião romano e que viveu, é contemporâneo de Cristo. Consta, inclusive, neste livro, conta-se uma história que, quando Jesus foi preso, ele quis deixá-lo fugir e ofereceu-se a ele para morrer em seu lugar. De novo, vale o que vale, não podemos validar, curiosidade, não nos afeta de forma nenhuma. A seguinte, e esta, em nosso modesto entender, com mais alguns pontos a favor de que haja grande probabilidade de ter ocorrido, vem referida neste mesmo livro de Canuto de Abreu, o livro dos Espíritos na sua tradição histórica e lendária, é que ele terá sido Janus. Janus foi um sacerdote, mártir, professor universitário da República Checa, tido como um herói da República Checa. Aliás, para quem conhecer a capital da República Checa, quem for a Praga, encontrará uma praça muito grande onde está o relógio, que é o Ex Libris da cidade. Encontrará uma praça muito grande, a Praça Central. E nessa praça vai encontrar um jardim grande, uma espécie de uma rotunda, onde está uma estátua. Essa estátua é deste senhor, Janus. Este senhor era um senhor reformador, e é um ponto a favor de que talvez possa coincidir com o perfil psicológico de Hippolyte Rivail, ou Kardec, que é atraído à má-fé. Ele vive no tempo, portanto, ele nasce em 1300, no século XIV, mas morre já no século XV. Ele é atraído à má-fé a Constanze, que é uma cidadezinha nas fronteiras, é já na Alemanha, mas é na fronteira entre a Suíça e a Alemanha, passa-se a fronteira, é logo ali, onde se realizou um concílio para resolver o cisma de Avignon. Nessa altura, isto é imediatamente antes da cisão da Igreja Católica nas protestantes, e podemos acompanhar por aqui, por este gráfico, onde é que estamos. Portanto, estamos aqui onde temos a barra do Janus. Portanto, ele, nesta fase, ainda, o que é que existia? Existia a Igreja Primitiva, vem de Cristo, não é? Depois transforma-se a Igreja Católica Romana até ao século XI. No século XI dá-se o grande cisma do Oriente ou do Ocidente, como se queira chamar. Portanto, dá-se uma primeira grande cisão na Igreja Católica Romana. E fica para este da Europa, como ainda hoje, a Rússia, para aqueles países todos, separa-se a Igreja, fica aí a chamada Igreja Cristã Ortodoxa, e, baseada em Roma, fica a Igreja Católica Romana. E assim está durante mais quase 5 séculos, até que começam a haver estas cisões. Existem 3 papas naquela altura. É o tal cisma de Avignon dentro da Igreja Católica Romana. E o Janus é atraído realmente a este concílio, a Constanze, para ajudar a resolver problemas, é atraído à má-fé e acabam por o queimar vivo. Quem for um dia a Constanze poderá visitar o museu e conhecer melhor a história disso. E acaba por ser um mártir, porque ele era um indivíduo reformador. Era um indivíduo reformador, tal como Kardec o foi também, com o Espiritismo. E ele está imediatamente antes de Lutero. Por exemplo, Lutero, imbuído das ideias reformadoras também de Janus, dá logo depois a primeira cisão dentro da Igreja Católica Romana, e aparece a luterana, depois vem a anglicana, por aí adiante, e hoje em dia, só, por exemplo, nas cristãs protestantes, se forem ali aos Estados Unidos, já encontram 2000 igrejas, 2000 denominações.
Portanto, isto é obra do homem, não é? Naturalmente, mas é só para vos localizar em termos de história. Portanto, este senhor Janus era realmente, em termos psicológicos, consultando a história dele, a bibliografia dele, parece ser parecido com Hippolyte Rival, com Allan Kardec. E então, depois, acontece a reencarnação de Denisard Hippolyte Léon Rival. Ora, então mergulhemos. Well, happy birthday to you. Happy birthday. There you go. To you. Damos parabéns a você, aproveitado ao som desta musiquinha improvisada e que tenha dito 163. Não sei como é que se conseguiu dizer, mas pronto, tudo bem. Mas são realmente 163 anos, está de parabéns. Não é bem o livro de espírito, porque ele não se fez sozinho, mas realmente o espírito, este espírito elevado, que pela sua mão nos permitiu hoje termos esta obra à nossa disposição, bem assim como as que se seguiram e integram a codificação espírita, que veremos em seguida melhor. Portanto, como vos disse, vamos abordar isto agora olhando não só para uma introdução, e vamos começar pelo porquê. Porquê é que Kardec sente necessidade de escrever o livro dos Espíritos? O que é que está de trás nesta história? E depois vamos então olhar para os problemas de edição, problemas, não são problemas nenhuns, os detalhes da edição e das várias publicações, e por fim terminaremos com uma análise detalhada da estrutura do livro. Vamos então olhar porquê. Convido-vos de novo a ver aqui um filmezinho histórico do Espiritismo e perceber como Kardec se interessa por isso e como chega a começar a elaborar o livro dos Espíritos. 31 de março de 1848, em Hydesville, dos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do espiritismo através da fenomenologia mediúnica. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox. No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Rosbach, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Hydesville, preparou o advento do espiritismo. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Pleine-Maison. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Roustan. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina,
tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. Foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Queremos ter conseguido colocar em motivos as razões porque Kardec não só se interessa, mas porque ele sente necessidade de escrever o Livro dos Espíritos, os motivos e também o tempo. Vamos agora tentar também colocar isto que vimos em lugares físicos. É sempre curioso, pelo menos a quem possa hoje visitar, hoje, quando passar a pandemia, ok, pronto. Voltar a Paris e tiver oportunidade, se quiser ir visitar os locais físicos onde isto aconteceu. Por exemplo, temos aqui exatamente a Rue de Martyrs 8. Essa portinha que aí está, cor-de-rosa, tem o número 8, era exatamente a casa de Kardec quando ele começou a receber o espírito Zéfiro, portanto em 55, 56, ele vivia aí, lá para trás, entra-se por ali, lá para trás. É situada aqui, se olharmos aqui para o mapinha de Paris, estão a ver o rio Sena, estão a ver ali a ilha onde está a Catedral de Notre-Dame, que ardeu há uns meses atrás. Portanto, é norte onde está naquela posição 6. Isto aí é a Rue de Martyrs 8, onde ele vivia. Depois nós ouvimos falar que ele, a primeira vez que assistiu a uma reunião mediúnica foi na casa da senhora Pleine Maison. A casa da senhora Pleine Maison é aqui, onde está este pontinho lá, aqui um bocadinho abaixo. Portanto, ele ia a pé para lá, ia ali a assistir às primeiras reuniões mediúnicas. Depois ele foi começando a escutar também, ir a reuniões mediúnicas com outros médiuns, nomeadamente a família Baudin, as duas irmãs, a Caroline e a Julie, que viviam ali, onde está naquele ponto B. Estão a ver? Tudo estava ali relativamente perto. Mas ele, com o seu espírito racional, científico, ele necessitava de comprovar. Ele não ficava com o que ouvisse só de um médium ou de um espírito. Ele precisava de ouvir vários médios, o mesmo espírito, através de vários médios, e várias perguntas, e só ficava com aquelas que coincidiam. É o seu método experimental. E então, ele começou também a ouvir a médium Ruth Céline Jaffé, na família Jaffé, que morava aqui já mais para baixo, já quase ao pé do Rio Sena, aqui onde está nesta posição C. Curiosidade histórica de novo. Consta que esta senhora Ruth Céline Jaffé é uma encarnação anterior, ou é a encarnação anterior de Francisco Cândido Xavier. É o próprio quem o deixa dito em privado. Vale o que vale. Vale o que vale, é só curiosidade. Esta mesma senhorita, a Ruth Céline Jaffé, que vivia aqui embaixo, ela também trabalha com o Sr. Rostand. A casa do Sr. Rostand, um magnetizador, amigo dele, nós ouvimos falar dele no vídeo, que morava ali para cima. E ele também escutava, tirava a menina Ruth Céline Jaffé dali, levava para cima e também escutava lá. Era um homem, ele não ia na primeira cantiga. Ele ou mudava os médiuns, mudava as perguntas, mudava até o local dos médiuns. Portanto, e foi assim que ele vai então coligir e publicar o Livro dos Espíritos aqui embaixo, onde é o Palais Royal, a Galerie Lorient, que é aqui já mais embaixo, onde está ali LE 1857. Esse palácio existe, tanto ele é lançado numa livraria que ali existia e hoje tem este aspecto. Quem lá for hoje encontra esta fonte muito engraçada, tem umas esferas. Isto era tapado no tempo de Kardec, tinha um telhado envidraçado, hoje está aberto. E era uma livraria que se encontrava aqui nestas colunas à direita. Era a livraria Dantu. Portanto, é aí que é lançado, no dia 18 de abril de 1857, a primeira edição de 16. Em vida, Kardec revê este livro 16 vezes. Mas a primeira é lançada neste dia e é lançada apenas com 3 partes e 501 perguntas. Não é a obra que temos hoje. Hoje é diferente, tem 4 partes. Mas foi lançado aqui. Essa primeira edição, como vos disse,
é constituída por uma introdução e prolegómenos, isso mantém-se nas atuais edições, mas só tinha 3 partes. Numa primeira parte está metida o que ele chamou na altura doutrina espírita, que mais tarde vem a dar 2 partes. Depois tem na segunda parte as leis morais, que hoje é a terceira parte do livro dos Espíritos, e tem as esperanças e consolações, que é a terceira parte. Portanto, só tinha 501 perguntas e tinha 176 páginas. Há algumas curiosidades, nomeadamente, nesta primeira edição vem uma nota que depois é diferente da que vem na segunda edição e seguintes, que depois mantém-se igual, na edição maior. E ele fala disto, diz assim, que vários espíritos concorreram simultaneamente para estas instruções e ele cita alguns. Encontramos aqui alguns, João Evangelista, Sócrates, Fenelon e tal, para adiante. E eu sublinho aqui estes a branco, o Hahnemann e o Napoleão I. Porquê? Porque depois não os vamos encontrar na segunda edição. E nas últimas edições, na nota explicativa, já não os vamos encontrar. Portanto, sabemos que sim, produziram comunicações que ele aproveitou para a primeira edição, mas que, em princípio, não terá aproveitado ou terão sido reformuladas por outros espíritos, nomeadamente o Espírito da Verdade, em que só é falado o Espírito da Verdade, é só falado na segunda edição, e já vamos ver toda a polémica que também envolve, é uma polémica saudável, mas é interessante de se rever, essa situação. Também encontramos o único desenho mediúnico que se mantém. Pela primeira vez há um desenho mediúnico na obra da codificação, que é a cepa. A cepa. E que nos prolegómenos está escrito porque é que é. Ele recebeu uma mensagem de um espírito elevado que diz, porás no cabeçalho do livro a cepa que desenhamos, que é o emblema do trabalho do Criador. E então depois diz assim, o corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma, o espírito ligado à matéria é o barro. É uma curiosidade, mas que se mantém. Mantém-se nas obras de hoje. Mantém-se até a 16ª edição e seguintes, em que se baseia as que temos atualmente. Entretanto, estamos em 57. 57, Kardec é um trabalhador incansável. Em 58, em 1 de janeiro de 58, ele começa a editar a Revista Espírita. E edita ainda nesse ano, em 58, e edita, por necessidade de orientação das reuniões mediúnicas, que era um fenómeno que era cada vez mais crescente, mas parecia estar um bocadinho fora de controle e podia ser até insegura a sua prática para pessoas menos avisadas, ele edita um livrozinho que é chamado As Instruções Práticas para as Manifestações Espíritas, que virá a ser substituído mais tarde pelo Livro dos Médiuns. Em 59, ele sente a necessidade de lançar esta obra que aqui está, o que é o Espiritismo. Na sua primeira edição teve 8. E eu trago-vos esta obra aqui, que aparentemente parece não ter relação, guardar relação com a obra dos Espíritos, mas tem. Tem porque, se repararem, estamos em julho de 1859 e ele tinha por hábito, nas obras que ia publicando, anunciar outras edições das obras anteriores. Reparei, uma curiosidade muito interessante. Eu nunca vi nenhum livro dos Espíritos com 5 partes. Já vi com 3, que é a primeira edição, e a partir da segunda por diante, até a 16ª, vemos sempre com 4. Mas é engraçado que houve um tempo, e Kardec anuncia, está aqui a evidência, olha aqui, livro 5º. Ele, nesta obra, o que é o Espiritismo, ele diz que o livro dos Espíritos, em julho de 1859, tem 5 partes, tem 5 livros. Nunca se encontrou, eu pelo menos até hoje não encontrei nenhuma, mas é uma curiosidade que se percebe. Esta parte 5ª, ele andava na dúvida. O que é que ele ia fazer daquela brochura, daquelas instruções práticas para as manifestações espíritas. E ele não sabia se ia tornar aquilo independente num livro, se ia colocar aquilo como suplemento ao livro dos Espíritos, e nesta fase ele pensa que é suplemento. E embora não seja uma nova edição, por certo, ele terá imprimido alguns livros assim, tal qual que aqui está à venda e tudo, com o preço e tudo. É uma curiosidade, ok? E esta curiosidade, depois nós encontramos aqui na segunda edição, quando chegamos a 1860, a março de 1860, realmente ele revê, é a grande volta que é dada ao livro dos Espíritos, que evolui de
3 partes para 4 partes e evolui para 1018 perguntas. Na segunda edição há mesmo 1018 perguntas numeradas e há 504 páginas. E há lá um aviso. E este aviso dá-nos a explicação daquilo que vínhamos a conversar. Neste aviso, ele manifesta as dúvidas. Portanto, neste momento ainda tem o livro dos Espíritos, mas agora já não tem 5 partes. Nem tem 3, nem tem 5, tem 4. Pela primeira vez tem 4. Portanto, é eliminado aquela parte das manifestações espíritas que constituía o quinto livro, o dito quinto livro do Livro dos Espíritos, e ele decide que vai deixar então isso não como um suplemento do Livro dos Espíritos, mas vai transformá-lo numa outra obra, que vem a aparecer em 1861, uma obra autónoma, que é o Livro dos Médios. É o que ele diz aqui neste aviso, que podereis consultar, mesmo em francês, aqui está, no original. Logo passado uns meses, ainda nesse ano, ele lança a terceira edição. Lança a terceira edição que tem uma alteração notável. Não é muito de conteúdo, mas é alteração para 1019 perguntas, mas das quais continuam a ser 1018. Isto é, ele tinha 1018 perguntas na segunda edição. Mas se vocês repararem, a 1011 nos livros que vocês têm não existe. Ok? Passam da 1010 para a 1012. Não se sabe bem porque é que ele fez aquilo, mas o que é certo é que a 1010 tem 2 perguntas. Tem uma primeira e tem uma segunda, que seria, eventualmente, a 1011. E ele passa exatamente da 1010 para a 1012. Portanto, ficam numeradas 1019 perguntas, mas há 1018 números, mas na realidade há 1019 perguntas. É consultarem o vosso livro, porque esse já é baseado, de certeza, na 16ª. Se tem 4 partes, tem que ser baseado no mínimo na segunda, portanto, de certeza que é baseado na 16ª, e também lá vem esta característica. Olhando para esta obra reformulada agora, cá vemos então aquilo que eu vos dizia. Aquela primeira parte, que era na primeira edição, constituía a primeira parte, ela agora subdivide-se e dá origem àquilo que ele chamava, nessa primeira parte, doutrina espírita, dá origem a 2 partes, ou a 2 livros, em que uma é as causas primeiras, Deus, o universo, etc., e uma segunda é o mundo espírita, ou a vida espírita dos espíritos. E assim passamos a ter 4 partes, ou 4 livros, mantendo a introdução e os prolegómenos, e o desenho mediúnico da cepa continua a existir nos prolegómenos. Olhando para aquelas notas, a identidade dos espíritos contribuíram para esta segunda edição, e terceira e seguintes, portanto, desapareceram aqueles 2 nomes, estão a ver, o Hahnemann e o Napoleão I, desapareceram. E aparece aqui o Espírito da Verdade, que se comunica muitas vezes por ele e apenas se identifica assim, e perante a insistência dele, ele nunca lhe dá uma verdadeira identificação, diz que isto não é importante. E aquilo, há grandes discussões filosóficas ainda hoje em dia a respeito da identificação deste Espírito da Verdade. Há hipóteses que aventam que seja um espírito, mas que nunca quis dar a identificação dele, possa ser apenas um nome, mas que por detrás tomavam à vez espíritos superiores como Jesus, Sócrates. Ainda há outra hipótese, que é que aquilo poderiam ser uma pleia de espíritos simultâneos. Portanto, e torna o tema polémico, mas por certo intencional por parte dos espíritos. Intencional porquê? Para nos, se calhar, mostrarem uma característica que os estudantes do espiritismo depois aprendem, particularmente quando se interessam pela parte experimental do espiritismo e vão a reuniões mediúnicas, que é, já sabemos hoje que dar entidade aos espíritos, querendo forçá-los, ou obrigá-los a que eles saiam da sua perspectiva incógnita, é mesmo mergulhar no processo da adivinhação. Porque eles só dizem o que quiserem, e se quiserem ser brincalhões, do que é que vale o nome. Interessa-nos é o conteúdo da mensagem. Portanto, o importante não foi revelar o espírito em si, a identidade do espírito, mas a verdade. E o espírito da verdade está presente em toda a ombra da codificação. A verdade, entenda-se, a melhor verdade, já que
ao homem está vedado, não tem capacidade para abarcar a realidade ou a verdade absoluta. Isto está reservado a Deus. Mas a melhor verdade possível, comunicada por esta pleia de espíritos, ou estes espíritos elevados que assumiam o nome de Espírito da Verdade e que, sim, há muitas mensagens, nas obras póstumas há mensagens no Livro dos Espíritos e em várias outras obras da codificação, e é referido aqui nestas notas. Como vos disse, durante a vida encarnada não de Allan Kardec, mas de Denisard Hippolyte Léon Rivail, que assumiu o pseudónimo de Allan Kardec, de cerca de 65 anos, portanto, entre 1804 e 1869, durante os 12 anos que ele dedica a sua vida à codificação, ele revê só esta obra 16 vezes. A última é mesmo publicada já no ano em que ele morre, a 16ª, logo no início do ano, que continua a ter as 1019 perguntas, das quais só 1018 estão numeradas, falta a 1011. Vai tendo pequeninas alterações, umas vírgulas e umas coisas. Portanto, as obras que nós temos hoje baseiam-se nessa, nomeadamente a mais comum aqui em Portugal, que é publicada pela Federação Espírita Portuguesa, tem esta capa, portanto não tem alterações desde essa altura, e tem as 4 partes que nós vimos. Muito bem, olhamos então agora para a estrutura do livro. Vamos mergulhar no livro em si. Vamos primeiro olhar para a introdução aos prolegómenos, e nesta área eu gostaria de expandi-la até um pouco e centrar-me bastante na relação da obra com a codificação. Desta primeira obra, como iniciadora da codificação, com a codificação espírita. E depois, então, vamos mergulhar em cada uma das partes ou livros da obra atual e vermos um resumo do que ela nos diz. Vamos aqui à relação com a codificação. Uma primeira coisa que eu gostaria de a uns recordar, a outros talvez dizer-lhes, ou se calhar pode ser a primeira vez que ouço, nós aí nas várias casas espíritas às vezes dizemos assim: bom, a codificação básica são 5 obras, é um Pentateuco. Mas Kardec realmente consta, historicamente, podem-se identificar 32 obras escritas por ele, entre livros, como estes que aqui temos, e depois umas brochuras, uns apontamentos e tal. 32. Mas ele considera, de todo este acervo que ele deixou, dessas 32 na área espírita, ele considera 11 como fundamentais. E onde é que isso vem? Vem exatamente nesta obra que aqui tem à vossa esquerda, o Catálogo Racional das Obras para se fundar uma Biblioteca Espírita. Isto é uma obra dele, de Kardec. Ele deixa-a pronta em março de 1869, é surpreendido pela morte e no mês seguinte é publicado. E nesta obra ele dá orientações de como fundar uma biblioteca espírita e divide as várias obras que ele entendia necessárias para uma biblioteca espírita em vários capítulos. Saliento 3. Logo no primeiro ele diz quais são as obras fundamentais do espiritismo. E são estas que vocês aqui veem. São nem mais nem menos do que 11. Não são 5, não são 32, são 11. São estas que aqui vemos. Depois, ele num outro capítulo, ele elenca as obras afins do espiritismo, as obras que ele entende que se devem também consultar e que aportam, complementam a ideia espírita. Mas, sem esquecer um outro capítulo muito importante, e mostra de novo o espírito racional, filosófico e científico de Kardec, que é as obras contra o espiritismo. Quem queira estudar o espiritismo, ou qualquer outra filosofia, ou qualquer outra ciência, tem que conhecer o seu contraditório. Filosofar é assim, a gente chega à melhor verdade contrarrestando as nossas verdades, as opiniões. Não é como a matemática, que embora também é abstrata, a gente possa meter o cálculo numa calculadora e diz se a resposta está certa ou errada. Não. Na filosofia, e que o espiritismo é uma delas, só podemos chegar à melhor verdade justificando a nossa, ouvindo a do outro e com a razão chegar a uma melhor. Portanto, Kardec diz-nos que, afinal, quem queira conhecer fundamentalmente a doutrina espírita deverá consultar estas obras. E cá temos, e isto agora já é uma subdivisão da minha responsabilidade, divididas em iniciação, obras de iniciação, 3 obras, a básica e a avançada.
é da minha responsabilidade esta divisão. Porque me parece, ao conhecê-las e saber para que é que elas servem, quais são os conteúdos delas, eu diria que quem quer começar a estudar Espiritismo, nunca tocou na doutrina espírita, olha, eu aconselho começar pela primeira, que é o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que tem uma brochura individualizada que podereis encontrar na internet, mas se não encontrares, bastará irem à Revista Espírita de abril de 1864, está lá. Estão lá 23 capítulos que são os que constam deste resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas. Lê-se aquilo em 5 minutos, a gente fica com uma ideia logo basilar do que é o Espiritismo. Depois, se quiserem expandir um pouco mais dentro desta área de iniciação, podereis consultar a obra seguinte, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples. É uma obra que aparece em 1862. Okay? E, se quiserem expandir ainda mais a iniciação, tem o que é o Espiritismo, que aparece em 1859. Isto vai do mais pequeno para o maior. Por exemplo, estas são só 23 páginas, 23 capítulos, a primeira, depende, 5 ou 6 páginas, é pouca coisa. O Espiritismo na sua mais simples expressão já são umas 20 páginas, e o que é o Espiritismo já são mais de 100 páginas para se ler. Mas aconselho a toda a gente passar por ali. E só depois, então, meter-se na codificação básica, começando pelo Livro dos Espíritos. E Kardec depois, no Livro dos Médiuns, no parágrafo do método, logo no início, nas expressões preliminares, está lá um capítulo do método, em que lhe perguntam como é que se deve estudar o Espiritismo. E ele diz exatamente, nessa altura, em 1861, o que é que estava editado. Estava o Livro dos Espíritos, acabava de ser o Livro dos Médiuns, estava a revista Espírita, estava o que é o Espiritismo. Ainda não estava nem sequer o resumo, nem o Espiritismo na sua mais expressão. E ele dizia, comecei pelo que é o Espiritismo, depois ir para o Livro dos Espíritos, depois venham ao Livro dos Médiuns. E depois à Revista Espírita, que considero aqui a parte avançada, mas é importante. E ele dizia, bem, mas não se metam na Revista Espírita sem primeiro terem lido o Livro dos Espíritos, que é para não criarem ideias. A Revista Espírita já fica um bocadinho mais especializada. Já pressupõe que quem vai ler a Revista Espírita conheça as bases do Espiritismo. Portanto, que venham, quer na obra de iniciação, quer no Livro dos Espíritos. Portanto, ele diz, mas pronto, entrem na Revista Espírita se quiserem até antes do Livro dos Médiuns, mas só depois de lerem o Livro dos Espíritos. Portanto, e depois temos, para além das obras básicas que normalmente costumam ser referidas, e para além desta que já vos referi, da Revista Espírita, que é uma obra fundamental, ainda temos a Viagem Espírita de 1862 e temos os Caracteres da Revelação Espírita, que é lançado em 67. São estas as 11 obras da codificação. Como é que se relaciona a obra fundamental, básica do Espiritismo, como é que se relaciona com as outras fundamentais básicas? Olha, com esta relação que aqui está. É interessante. Eu não tenho como comprovar se Kardec tinha isto na sua ideia quando começou a escrever o Livro dos Espíritos. Ou se foi sugestionado. Mas se nós agora partirmos da obra toda completa, da codificação básica das 5 e remontarmos para trás, vamos encontrar umas relações engraçadas. As bases filosóficas são muitas. As bases filosóficas que o Espiritismo estuda são muitas. Na Wikipédia estão 19. Mas lá está. O homem não consegue apreender a realidade. Vê só uma determinada versão, uma parte. Portanto, e normalmente fixa-se numa parte que é aquela que lhe satisfaz o objetivo com que quer estudar determinado problema e está de acordo com os conhecimentos que tem. Uma muito comum é nós só ficarmos com 5 bases filosóficas que se dedicam ao Espiritismo. São estas que aqui estão à esquerda. Deus, Espírito, comunicabilidade dos Espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos. Sabemos que o Espiritismo é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais. Entendida que ciência é filha da filosofia. Ciência é parte do conhecimento filosófico que nós podemos levar a um laboratório, experimentar, confirmar, etc. Portanto, não podemos levar todo o conhecimento que se chega para a razão, não podemos levar a um laboratório. Exemplo, Deus, não podemos. Mas podemos levar fenómenos da sua obra que indiciam a sua existência, como o Espírito, a comunicabilidade dos Espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos. Daí que nós vemos aqui, esta cor verde, vemos o que é filosófico e o que é científico. Portanto, todas as bases, com exceção de Deus, têm já hoje também uma natureza científica para além da filosófica. O Livro dos Espíritos é uma obra com as duas vertentes.
vertente, filosófica e científica. Às vezes quem diga assim, o Espiritismo tem 3 vertentes. Bom, isso talvez tenha sido uma afirmação antiga que se manteve pelo presente. Na realidade, quando se diz filosofia, ciência e moral, atenção que a moral hoje é um ramo da filosofia. A filosofia moral, como Kardec definiu num discurso célebre que vem na Revista Espírita, dezembro de 1868, um discurso que ele proferiu no dia comemorativo dos Dias dos Mortos, em novembro, ele refere essas questões, se o Espiritismo é religião ou não, e ele termina dizendo, o Espiritismo não é religião, filosoficamente para unir, mas como só temos este termo que hoje já tem formas e o Espiritismo não tem formas, não tem ritos, dizemos que é apenas uma filosofia moral. Ora, há 200 anos a filosofia não estava compartimentada como hoje está, e hoje em dia, se vocês forem verificar, a filosofia moral é igual à ética. Portanto, esta outra terceira rama, o terceiro pé, entenda-se, é filosófico também. Muito bem. Então, olhando para a obra, nós verificamos que a introdução e os prolegómenos, se vocês lerem o que é o Espiritismo, vão encontrar muitas similitudes. Parece a relação entre pai e filho. Tal como a mesma relação de pai e filho ocorre entre a primeira parte, as causas primeiras, Deus, o universo, etc., nós vemos depois refletida numa obra eminentemente científica, por acaso a última da Codificação Básica, a Gênese. Como a segunda parte, o mundo espírita, a comunicabilidade do espírito, a existência do espírito, etc., vemos refletida num manual científico, que é o Livro dos Médiuns, que tem as leis gerais e universais, por exemplo, da comunicabilidade dos espíritos, das capacidades mediúnicas que Kardec identificava. Então, hoje já há outras. Como a terceira parte, as leis morais, vem dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, eminentemente filosófico-moral, filosofia moral, ética. Como a quarta parte, vem dar origem ao céu e inferno, filosoficamente. O céu e o inferno, se vocês repararem, por exemplo, na segunda parte, tem uma primeira parte que é aspectos doutrinais, mas uma segunda parte do céu e inferno são exemplos. Exemplos de espíritos que desencarnaram e depois se foi ouvir como é que eles estavam na erraticidade. E daí comprovar a lei de causa e efeito, que o que eles experimentavam na erraticidade guardava relação com a forma como se tinham comprometido, como se tinham conduzido na obra. Portanto, esperanças e consolações. Estão a ver? Esperanças e consolações. Dá lugar ao céu e inferno. A sequência de publicação nós já mais ou menos inversão, mas é esta, portanto, começa de facto, a primeira é esta, depois a segunda é a revista Espírita, que tem de tudo, tem filosófico, tem científico também, 58, o que é o Espiritismo em 59, depois é aqui o Livro dos Médiuns em 61, em 64 o Evangelho, que não nasce assim, começa por nascer imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois é que vira para este nome em 65, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois o Céu e o Inferno em 65 e por último a Gênese em 1868. Portanto, aqui está a relação que eu gostava de vos recordar do Livro dos Espíritos com as outras fundamentais básicas, e a montante tínhamos visto a relação do Livro dos Espíritos no grupo grande, que são as fundamentais. Este Livro dos Espíritos cá tem a dita tríplice ou dupla, pelas razões que vos expliquei, vertente de filosofia e de ciência, entendida que a moral é um ramo hoje da filosofia, chama-se a filosofia moral. E então, a forma como nós vemos com mais clarividência essas naturezas filosóficas e científicas nesta obra, por exemplo, o porquê das coisas está eminentemente na área filosófica, isto é, chegarmos a Deus só pelo raciocínio, só pela razão lá chegamos. Portanto, a primeira parte é eminentemente filosófica. Já a segunda parte, do mundo dos espíritos, que dá origem inclusivamente àquele manual de paranormalidade humana, que é o primeiro manual científico, absolutamente científico, completamente científico, de Kardec, que é o Livro dos Médiuns, baseia-se nesse segundo livro, a segunda parte, que é o mundo dos espíritos. Depois, as outras duas partes, as leis morais e as esperanças de consolação, já vimos, é filosófico. Mas filosófico já no sentido de ético, de justificação do que é bem ou mal proceder, porque a filosofia é a crença verdadeira justificada. Isto é um espírita
não pode embarcar naquilo que todos fazem, então é bem. Não. O espírita tem que poder racionalizar a sua fé e saber justificar porque é bem e porque é mal proceder. Para isso ele precisa de utilizar a razão, precisa de observar a lei de Deus, que é a ética. Deste ato inteligente é que sai a moral, umas indicações de conduta moral que têm que ser indo sempre revisitadas, porque a moral, como já vimos, é um produto do homem. A inteligência do homem é imperfeita, vai melhorando, portanto, em determinada altura pode ditar um comportamento moral que tem que ser revisto mais tarde. Exemplo, as calças das senhoras no nosso país. Aqui há umas dezenas de anos, já na minha encarnação última, era imoral as senhoras usarem calças. Mas hoje já é moral, já é bem proceder. Então, mas espera aí, o Espiritismo pode ir com uma coisa destas? Não. Ou é sempre bem, ou é sempre mal proceder. Tem que socorrer da ética, tem que justificar porque é. Mas podem encontrar outras mais complexas, como a pena de morte, e ao livro dos Espíritos, que tem na pena de morte a lei moral da destruição, por cerca das perguntas 760, tem o exemplo da pena de morte em que vê isso, se ela é moral e imoral, e depois se ela é ética ou antiética. Bom, posto isto, então mergulhamos agora na primeira parte. A primeira parte, como vimos, é a natureza essencialmente filosófica. E vamos ver porquê, num resumo mesmo por Kardec. Allan Kardec colocou logo no início do Livro dos Espíritos um capítulo que trata exclusivamente de Deus. Com isso pretendeu significar que o Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Os seres que se manifestam designam-se a si mesmos pelo nome de espíritos e dizem, alguns pelo menos, que viveram como homens na terra. Os principais ensinamentos que eles nos transmitiram. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. O universo compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita. Creio que sentiram o sabor à filosofia. O sabor apenas ao uso da razão para se chegar a Deus. Não é possível de outra forma. Nós só podemos palidamente imaginar quais são as características dele, o que ele não pode ser. Nunca o conseguiremos levar a um laboratório para comprovar o que ele é e explicar como é que ele funciona. Isto era a mesma coisa que nós passarmos pela cabeça que um quadro, que somos nós comparados com Deus, Deus é o pintor e nós somos o quadro. Então como é que um quadro pode levar o pintor a um laboratório e explicar como é que ele funciona? Ao contrário, sim, o pintor é que experimenta sobre o quadro, combinação de tintas, etc. Portanto, estão a ver, nunca lá poderemos chegar, nunca terá a natureza científica. Deus poderá haver evidências, sim, observando fenómenos da sua obra. Na segunda parte, fala-nos do mundo espírita. É eminentemente científico, até porque depois vai dar origem ao livro dos médiuns, em que ele fala da existência do espírito, que é comprovável, hoje em dia é comprovável pelas experiências quase-morte, por exemplo, da reencarnação, é comprovável pelas memórias de
crianças de tenra idade associadas a marcas de nascimento, vamos ver também nas palavras de Kardec as suas justificações filosóficas e científicas que estão referidas aqui no segundo livro, a segunda parte do Livro dos Espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primeiro, eterno. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Ao revestir temporariamente um invólucro carnal, a alma adquire as condições materiais para se purificar e se esclarecer. A união da alma com o corpo começa na concepção, mas só se completa com o nascimento. O perispírito é uma espécie de laço semimaterial que une corpo e espírito. É preciso que seja assim, para que os dois possam se comunicar um com o outro. A morte é a destruição da parte mais grosseira. O espírito conserva o corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar eventualmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, que só o pensamento pode conceber. É um ser real e definido. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. Sem as sucessivas provas das vidas corporais, não haveria justiça. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. A influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e atos é indiscutível. Pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. Conforme as emissões mentais de cada ser, os espíritos poderão colaborar com ele em seus esforços de progresso ou conduzi-lo à sua ruína. Nada mais natural que se consiga harmonia e felicidade quando a emissão mental for equilibrada e positiva, ou infortúnios e aflições se o pensamento for desequilibrado e doentio. Neste resumo, gostaria que retivessem pelo menos 3 coisas que nos foram faladas. A constituição do ser humano, que é constituído por 3 elementos, que é a alma, o perispírito e o corpo, que, de acordo com aquelas obras de iniciação que nós falamos, se vocês forem ao resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, logo a primeira, e se forem ao que é o Espiritismo, no resumo vão à pergunta 4 e 5, no que é o Espiritismo vão à segunda parte, pergunta 14, tem lá um comentário sobre isto, em que diz que o homem é constituído por 3 elementos básicos. Da associação de estes 3 elementos nascem 3 seres. Isto é, a alma é simultaneamente um elemento
e um ser simples. Porquê? Porque a alma pode existir autónoma. A alma, quando está num planeta divino, já não precisa reencarnar, ela existe autónoma, não precisa de perispírito. O perispírito é uma luva, é uma interface para ligar a alma, o princípio inteligente, ao corpo, princípio físico, por isso ele é semimaterial. E varia consoante o planeta o mundo em que se vai cumprir reencarnações. Portanto, mas do momento que eu não precise, e diz nos livros dos Espíritos que chegaremos ao momento que não precisamos reencarnar mais, então não preciso de ter essa interface. A menos que eu queira vir como manifestar-me numa sessão mediúnica num mundo onde os médiuns só conseguem observar perispíritos. Então revisto temporariamente um perispírito para aparecer, mas depois vou-me embora. Porque é que eu de verão hei de estar com um casaco quando está calor? Tá. Alma, ser simples e ser... elemento simples e ser simples também. Quando se tem que cumprir encarnações ou vir a uma reunião mediúnica como nós vimos, portanto, a alma tem que se juntar ao perispírito. E então, desta associação nasce um ser duplo, chamado espírito. O espírito, para reencarnar, para se transformar em ser humano, tem que associar agora o terceiro elemento que falta, que é o corpo. Portanto, daí nasce um ser triplo, que é o ser humano, que é constituído por alma, perispírito e corpo. Ou, se quiserem, por uma equivalência, espírito, ser duplo, mais o último elemento, o corpo. Primeira coisa. Segunda coisa que eu gostava que retivesse é exatamente a natureza deste espírito. É o que leva todos os repositórios, que leva à inteligência, que leva à memória, faz a conexão entre uma encarnação e outra. Portanto, vai andando. E volta a reencarnar. Portanto, e este espírito, também vimos, em particular, na fase final, como ele se comunica, as influências que exerce, quer seja entre desencarnados, quer seja entre encarnados, quer seja entre encarnados e desencarnados. Ok? Por último, as questões da reencarnação. Como Kardec diz que para que Deus seja justo e para que se progrida, o homem progrida, é necessária a reencarnação, que é o objetivo primordial porque Deus a conferiu. Tudo isto está nesta segunda parte do Livro dos Espíritos. Na terceira parte temos as leis morais. E aqui entramos na parte ético-moral, que é filosófica, deste livro. Vamos ver um resumo. Os espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontramos uma regra universal de proceder, mesmo para as nossas menores ações. Cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Eles nos ensinam também que não há faltas ou erros irreparáveis. O ser humano encontra o meio necessário nas diferentes existências para avançar segundo o seu desejo e os seus esforços em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Vemos aqui um resumo muito baseado numa máxima fundamental que o referencial Cristo, que é o melhor modelo que esteve encarnado na Terra até agora e é tomado como referencial moral pelo Espiritismo, dizia: não faça aos outros o que não queres façam a ti. Nesta máxima se deve, pelo menos nesta máxima, basear
a nossa conduta entre os seres humanos. Mas não esquecendo que, se forem à pergunta 642, se bem que na 632 vem repetida esta máxima no Livro dos Espíritos, na 642 vem que não basta só não fazer o mal ao outro, é preciso fazer todo o bem para evitar que mal maior ocorra, que é um bocadinho mais difícil. Mas aqui temos um resumo das leis morais, vale a pena reler, são orientações ético-morais. Vem lá justificando porque é que determinado procedimento é bem ou mal. Mas nós temos que sempre o interiorizar, porque não é nenhuma obra perfeita, é uma obra dos homens. O Espiritismo é uma obra dos homens, encarnados e desencarnados. Não é uma obra de Deus, ok? Tenham bem essa noção, como não há nenhuma área do conhecimento, nenhuma religião que seja obra de Deus, são tudo obra do homem. O homem é que tenta olhar para Deus e vai vendo uma verdade, uma versão da realidade, e vai se aproximando dele à medida que vai progredindo. Por último, nas Esperanças e Consolações, também é eminentemente ético-moral e fala-nos do porvir, das relações da causa e efeito, o que é que nos espera, sabendo que procedes bem, colherás bem, procedes mal, não estejas à espera de colher bem. E que há vários mundos, nós estamos num mundo adequado ao nosso desenvolvimento, transitaremos para outros, até que deixemos de reencarnar, e mesmo assim, estando desencarnados só como alma, há uma infinidade de mundos que ocupar, sempre adequado ao nosso progresso, que é infinito, mas sempre inferior a Deus, porque Ele é que é a perfeição. Vamos ver. Segundo o Espiritismo, nos mundos que gravitam no espaço infinito, outras humanidades, em vários graus de adiantamento, encontram habitação adequada ao seu avanço. Dentre os mundos inferiores, encontra-se a Terra, com suas expiações e provas, com seus extremismos políticos, intolerâncias ideológicas, fanatismos religiosos e injustiças sociais. Aqui, seus habitantes levam uma vida instável, de lutas e trabalhos penosos, com mais momentos de infelicidade do que de alegrias. A época atual é de transição, época em que convivem os espíritos de vários níveis de adiantamento. Assistimos à partida de uns e à chegada de outros. A evolução é contínua. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Por meio do trabalho ético e humanitário, combatemos nossos orgulhos e egoísmos. Por meio do diálogo, superamos nossas diferenças. Por meio da solidariedade, pomos em prática o ensino do Cristo de amor ao próximo. Esta é a destinação imediata da Terra, planeta de regeneração. Continuando no seu progresso ininterrupto, a Terra e sua humanidade ascenderão a planos cada vez mais altos, até a perfeição a que todos os mundos e seres estão predestinados. O amor como autoestrada em direção à perfeição, à unidade, à harmonia, respeitando rigorosamente a lei de causa e efeito. Amemos-nos uns aos outros, porque vamos progredir. Amanhã seremos amados e caminharemos um pouco mais na autoestrada do progresso, que é sem fim, em direção a Deus. Meus amigos, era isto que eu tinha para vos comunicar nesta singela homenagem
ao 163º aniversário do Livro dos Espíritos e ao codificador, Allan Kardec, nós consultamos estas obras que aqui estão em cima, vemos aqui a primeira, a segunda edição e depois a edição atual do Livro dos Espíritos, depois todas estas obras fundamentais, as básicas, temos também ali a Revista Espírita. As obras póstumas não é uma obra fundamental, naturalmente, foi publicada após Kardec, mas para o estudioso do Espiritismo é conveniente também lê-la. Algumas mensagens de Zéfiro vêm lá, por exemplo. O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, na sua edição histórica que vimos, aqui uma biografia de Allan Kardec, o meu livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, que vos recomendo em particular para perceberem a diferença que fomos falando entre a realidade e a verdade. Aqui nestes links que aqui vemos, foi onde eu fui buscar estes troços de filmes para vos ilustrar as várias partes do Livro dos Espíritos. Podereis consultar totalmente. Nós estamos a fazer uma gravação de reserva ou alternativa com uma outra câmara desta mesma palestra, que comporemos com a imagem maiorzinha do ecrã do computador e subiremos este canal do YouTube Espiritismo JG, nas próximas horas, e daremos conta disso também aqui no nosso canal de Facebook, onde vocês estão convidados, por certo, já foram fazendo comentários e até perguntas, e nós agora entraremos num período, como no Centro Espírita, vamos conversar, vamos atender esses comentários, essas perguntas, responder na medida do que soubermos. E claro, se alguma ficar por responder, têm sempre o Facebook, ou se me quiserem contatar de uma forma mais individualizada, têm também à vossa disposição este e-mail, espiritismojg@gmail.com, como também têm os contactos, quer das redes sociais, quer dos e-mails das nossas duas associações que hoje se uniram nesta nossa palestra a três mãos, em honra do mesmo Senhor.